Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto. Estamos aqui para falar sobre a reforma da residência ROG, um projeto muito interessante. Como vocês podem ver, vai ser uma reforma assim, um antes e depois, como vocês nunca viram aqui no nosso canal. Então, fica de olho aí para acompanhar. Primeira coisa, a gente vai ver as questões relativas à condição atual do imóvel. É uma residência instalada no condomínio Aldeia da Cachoeira das Pedras, em Casa Branca, Brumadinho, Minas Gerais. A primeira coisa é o levantamento fotográfico. Então, primeira coisa é a questão da casa. A gente está fazendo uma reforma nessa casa, ela foi adquirida pelo proprietário e ela não combina muito com o estilo e com a forma que ele quer, né, que a casa dele seja. É uma casa que foi construída para venda, então ela não tem nada assim, não tem nada que ela tenha de especial e tudo mais. A gente não está fazendo uma reforma por questões patológicas, porque foi uma casa muito bem construída. Na visita que eu pude fazer o imóvel, eu não percebi nenhum tipo de patologia construtiva. Então, é realmente uma reforma para uma questão de estilo, de estética e de ampliação da casa, visto que o cliente quer receber as pessoas. A gente também tem esse problema dessa casa ela ser esse verde, né? Esse verde quadra, esse verde bandeira. Então, a gente vai mudar toda a questão de cores, de aberturas e tudo mais. Aqui, entrando na porta principal, a gente tem primeiramente a sala de estar aqui acontecendo. Esse piso provavelmente vai ser mantido, é um porcelanato de qualidade, mas a gente vai ampliar um pouco as aberturas. A casa é de estrutura de concreto convencional, então eu recebi depois o projeto estrutural e pude perceber os melhores vãos aí para a gente abrir e criar as integrações necessárias. Aqui uma outra vista, né? Olhando de dentro, né, para fora, para a parte da entrada, para a parte do alpendre ali. Depois uma imagem aqui, como se eu estivesse na cozinha olhando para a sala de jantar e à esquerda a porta de acesso ao quintal. Aqui uma imagem da cozinha. A cozinha tem uma vista ali para o fundo. A casa, apesar de estar num trecho assim no condomínio um pouco mais reservado, que é no trecho ali dos lotes de 600 metros quadrados, que são um pouco mais planos no início do Aldeia da Cachoeira das Pedras, a gente ainda consegue ter uma vista da serra lá no fundo. Aqui é o lavabo, que acontece no primeiro pavimento, ligado à sala de estar. Aqui são os banheiros social e o banheiro da suíte do segundo pavimento. Eles têm o mesmo esquema, a gente vai mudar tudo, tá? Toda a questão de revestimentos vai ser alterada. Aqui é um dos quartos que dá para frente da casa. O segundo quarto que dá para frente da casa, onde a gente vai fazer a instalação de uma varanda. E aqui a suíte, que tem um pequeno closet e virando ali, né, à esquerda também tem o banheiro da suíte. Aqui a gente vai fazer uma abertura também, criar uma varanda para o fundo, que vai ser a ampliação, né, do espaço gourmet no pavimento térreo. E no andar superior vai ter uma varandona, né, um terraço para a suíte master. Aqui, a imagem do quintal para frente, onde a gente vai ter uma piscina. Esse trecho aqui a gente vai ter uma ampliação de cozinha, vai ter uma ampliação para criar um espaço gourmet também, um outro espaço aqui aberto, né, para colocar mesas e tudo mais. E também um outro trecho que a gente vai fazer ampliação para fazer uma área de serviço separada e um lavabo externo. Vamos lá para o conceito. O terreno é plano, então a gente tem que privilegiar a área social e os fundos, né? Outra questão é que no pavimento superior a gente vai manter os quartos, mas por conta das ampliações feitas no primeiro pavimento, a gente vai ter alguns varandões, alguns terraços bem legais. O cliente ama o estilo provençal, ele trouxe muitas referências, muita coisa legal. Foi uma reunião super proveitosa, assim, foi uma reunião longa e muito bacana, só referência bonita, muito legal mesmo. E principal aqui da nossa reforma é a atualização das condições existentes para ser um local de refúgio e recepção. Vamos agora para os diagramas da solução. A casa, né, vou ter que apresentar ela como se fosse antes, né? Então a casa ela acontece só nesse trechinho aqui que eu estou marcando e a gente está fazendo uma ampliação nesse trecho em L aqui que vocês estão vendo. E aqui também está sendo criado um alpendre, né, que na verdade vai ser retirado aquele telhado da parte frontal da casa e a gente vai criar uma laje que vai criar varandas para os dois quartos superiores. Aqui é a sala de estar, a gente está abrindo a lateral da sala de estar para criar um espaço de pergolado ao lado da casa e o cliente vai querer trabalhar muito paisagismo aqui desse lado, do outro lado também. E do lado esquerdo, esse trecho aqui também é uma ampliação, onde a gente tem a cozinha. Vai ampliar um pouco para criar um escritório. Nessa ampliação que a gente faz, a gente já consegue um espaço para um lavabo externo e para uma área de serviço pequena aqui, tá? Aqui é a escada de acesso no pavimento, o lavabo existente. E aqui seria o espaço da sala de jantar que eu apresentei nas imagens. Aqui vai ser uma pequena sala de estar.
Aqui, esse trecho em L já é o trecho ampliado, a gente vai ter uma bancadona bem bacana de trabalho e tudo mais, vai ter cervejeira, uma área de fogão a lenha, churrasqueira e mesão, né, e ilha, né, e aqui vai ser a cozinha propriamente dita, né, então a gente vai ter uma ilha, uma bancada com geladeira aqui, tá? Então, esse grande espaço aqui de trás, esse grande L é a principal intervenção que a gente está fazendo, que vai ser finalizado com uma piscina, um deck e esse espaço aqui, né, em pedras carcon, em um piso, né, de cacão, né, para mimetizar um pouco com grama, com pedra, né, não ser só um espaço impermeabilizado, para aproveitar um pouco melhor o espaço ali dos fundos e a vista que a gente tem tão legal ali naquele ponto. Outra questão interessante também é a questão do ladrilho hidráulico. Então, trabalhar cimento queimado, ladrilho hidráulico, são várias referências aí do cliente que ele trouxe. Então, a gente está trazendo aqui para o projeto também. Segundo pavimento, a configuração é a mesma, né? A casa acontece dentro desse perímetro que eu estou passando o mouse e o restante é ampliação, tá vendo? Então a casa está sendo ampliada em todo esse trecho. Na versão final o cliente não quis esse trecho aqui de varanda, que realmente é um trecho um pouco menor, aqui ficou só como um telhado, né? Uma telha sanduíche, mas a gente manteve todo esse trecho em L, que é o espaço de cozinha e espaço gourmet, e o trecho de alpendre, né, aqui, que transformou em duas varandas aqui para os quartos frontais. Então a gente tem dois quartos aqui, a suíte master, a alteração dos banheiros, né, reformas dos banheiros aqui e o closet. Telhado, né, que vai se manter da mesma maneira, e a gente vai colorir a casa de um cinza, né, um cinza mais clarinho. Vamos para a proposta propriamente dita para vocês verem as imagens de antes e depois. Então essa é a imagem de antes da reforma e aqui é a imagem de depois da reforma, né? Então, como vocês podem ver, o que a gente está fazendo, né? Primeira coisa, pintura da casa. Segunda coisa, criação de uma varanda para os dois quartos lá de cima, né? Então, vamos voltar aqui um pouco antes. A gente vai fazer essas janelas se tornarem portas, piso-teto, nesse estilo, né? Um pouco mais colonial, provençal, pintadas de azul, e com um guarda-corpo aqui em metalon. E isso vai trazer, né, esse ar para casa, vai mudar um pouco a cara dela. Aqui a gente também trabalhou da mesma maneira, fez uma abertura piso-teto da janela e uma nova porta de acesso também, imitando, né, o estilo das portas e tudo mais. Aqui é o trecho do pergolado que eu falei, ligado à sala de estar, como eu disse anteriormente. Esse alpendre é um espaço bem legal, o cliente está até utilizando de uma forma melhor ainda agora, porque achou muito potencial nesse alpendre frontal. E ali, onde tem aquelas flores ali, a gente tem a ampliação ali, onde a gente tem área de serviço, lavabo e ampliação para a criação do escritório no pavimento inferior. Aqui uma vista lateral, evidenciando um pouco mais esse trecho que eu falei para vocês, aqui o piso em carcão. Aqui é a imagem de quando você entra na casa, então, tá vendo? Aqui você entra na casa, a gente tem um grande espaço de estar aqui, a demolição dessa parede, tá vendo? A demolição dessa parede que ela estaria aqui é a demolição para a área externa, e ali nesse ponto em L a gente já tem a ampliação da casa propriamente dita. Aqui a gente tem um trecho empergolado, que eu falei anteriormente, ligado diretamente aqui, então aqui a gente fez a abertura completa dessa parede. Aqui depois a gente criou um móvel para receber televisão mesmo, aqui ficou um espaço de estar. E depois a gente tem o trecho aqui, né, mostrando um pouco melhor aqui o trecho dos fundos, tá vendo? Então a casa está aqui e a gente fez uma ampliação em L aqui, né? Aqui a gente fez a demolição para ter o acesso e aqui ficou o home office onde era a antiga cozinha, tá vendo? Então estou aqui no ponto como se eu estivesse logo depois da piscina ali. Então a gente tem a piscina, o deck, o trecho de terraço, o espaço do gourmet aqui e o outro lado do L onde a gente tem a cozinha americana, que é uma cozinha bem bacana, vai ser muito utilizada. O proprietário gosta muito de cozinhar e receber os amigos. Aqui a gente consegue ver em detalhe o pergolado, tem alguns brises deslizantes, os fechamentos em vidro temperado mesmo. A gente está com bastante área aqui de laje, mas a gente quer muito contato com a área externa nessa área dos fundos do terreno. Aqui um resumo, né, do L, então tem o deck, o terraço, acontecendo aqui o espaço gourmet com forno a lenha, tudo mais, a grande bancada de trabalho com cuba dupla, também uma cuba dupla para a cozinha, depois a gente vai mostrar em mais detalhes aqui a cozinha, mas tem lava-louça, geladeira, armário aéreo e tudo mais. Tá vendo uma imagem noturna para simular um pouco melhor aqui. E o trecho da cozinha, né? O que a gente vai ter na cozinha? A gente vai ter o espaço da geladeira, o armário, né, nesse estilo, né, puxando um pouco mais pro provençal também, com puxadores concha na cor prata, ele na cor azul, alguns detalhes em madeira e
o mármore aqui, né, Carrara ou Carrarinha, né, e que a gente utiliza aquele polido tanto para a área da ilha quanto para a área da bancada de trabalho ali atrás. Então, na ilha a gente vai ter o cooktop com coifa, espaço para 4 banquetas e lá no fundo a gente vai ter cuba dupla com máquina de lavar louça e é, os armários inferiores aqui. No trecho aqui a gente vai ter, na verdade, não um cooktop, mas é um fogão embutido na ilha, tá? Um fogão de 5 bocas. Aqui evidenciando um pouco melhor o espaço gourmet, então a gente vai ter todo o trecho aqui de forno, a lenha e churrasqueira, e aqui a gente tem todo o trecho da bancada de trabalho com cervejeira. Então esse espaço aqui vai ser plenamente utilizado, a mesa pode ficar para cá ou para cá, tanto faz, é um espaço que é muito versátil. Aqui é um trecho de como se a gente estivesse, né, na mesa do gourmet. Então acaba que essa mesa do gourmet ela vai ser a mesa de jantar, né, a mesa de refeições do dia a dia também. Então é uma solução interessante. Em vez de criar uma sala de jantar e uma outra mesa para o espaço gourmet, já é o segundo projeto que a gente tem isso integrado, né? É uma forma de utilizar também mais o espaço, né, da área gourmet. E uma boa desculpa para tomar um café da manhã voltado para a vista e para a serra aqui no fundo. Aqui uma vista do estar. Aqui é a porta de acesso, tá? Uma porta que está na marcenaria, ela mimetiza e a gente tem acesso ao home office aqui. Aqui a gente está no estar, que ele faz a interface entre a área, né, interna e a área externa da casa, né, vamos dizer, onde a gente tem cozinha e espaço gourmet. Aqui era a antiga cozinha, onde a gente vai ter, na verdade, o fechamento desse trecho para a criação de um quarto. Essa parede também ela vai ser eliminada, vai para o fundo, no alinhamento da área de serviço do lavabo, para a gente ter, né, um espaço mesmo para escritório, tá vendo? Então, é um espaço bem resumido mesmo, vai ter um sofá-cama, uma bancadona, e o trecho aqui de janela, que a gente vai deixar uma janela aberta, né, em toda a sua largura, né, o ambiente para ele ficar bem iluminado e ventilado. Aqui é um outro trecho, como se a gente estivesse olhando, né, da bancada de trabalho para trás, onde a gente teria antigamente o jantar, né, mas a gente vai ter um fechamento, né, então aqui é a porta mimetizada da sala de estar, aqui é o sofá-cama. Depois aqui é o lavabo do andar inferior, ligado à sala de estar, que a gente vai trabalhar ele mais com pintura, instalação de uma novos metais na cor preta, a cuba, né, que é uma cuba que vem em granito preto, que vai até o piso, então é interessante, uma cuba esculpida, única. A gente trabalhou um espelhão, porque não tem como ter espelho na frente do lavatório, porque a gente tem uma janela, e então a gente não conseguiria, né, uma opção de espelho nesse ponto, então a gente deixou um espelhão aqui na parede onde a gente tem papel de parede, que é logo a parede de entrada de quem entra, tem acesso ao lavabo. Aqui são os dois cômodos que eu falei, né, que são lá na área externa, onde a gente tem o trecho do lavabo. É um lavabo bem simples, tá? Basicamente é um lavabo com a bacia sanitária e a cuba esculpida, um espelho piso-teto, e a área de serviço também bem simples, um tanque inox, a máquina lava e seca e um armário ar. Aqui, adentrando, né, o segundo pavimento, um dos quartos que são a porção frontal da casa. Basicamente é só uma proposta de layout, mostrando o acesso à nova varanda que a gente criou, a cama de casal, né, no tamanho queen, 2 criados e uma cômoda. Mesma coisa, né, no outro quarto. E aqui são os banheiros social e o banheiro da suíte, que eles são iguais e a gente vai trocar toda a questão de revestimento deles, tá vendo? Então a gente vai trabalhar o Metro White, vai trabalhar um armário inferior, num MDF cinza, né, numa cor um pouco mais puxada para o grafite, vai criar um nicho maior, usando também a mesma pedra, né, que a gente está utilizando na bancada. Então, uma solução bem legal, bem interessante para a gente dar uma atualizada. O cliente queria uma solução bem simples, mas que desse um belo impacto. Aqui é uma vista da área da suíte master. O cliente queria uma cama grande, queria um espaço para televisão. Então, a gente otimizou isso da melhor maneira através de um painel, que acontece aqui do lado esquerdo, que ele tem portas mimetizadas também para acesso ao closet, ao acesso à entrada e saída do quarto. E aqui, essa janela, ela se tornou uma porta piso-teto que dá acesso ao terraço externo, né? Então vai ter vista da serra ali e vão poder curtir bastante esse espaço dos fundos do terreno. Aqui, para a gente dar uma olhada na parte lateral da casa, né? Que vai lá para frente do terreno. Aqui uma outra vista, né, do terraço. Como eu falei, né, o terraço em L aqui, que vai ocupar, vai cobrir, né, todo o trecho de espaço gourmet e cozinha. Aqui uma vista interna para a gente ver a escada de acesso ao segundo pavimento e também
é o trecho que eu falei aqui, que é a porta que dá acesso ao home office que eu falei anteriormente. Aqui é o acesso ao lavabo, tá? Aquele lavabo que a gente fez a reforma e tem aquela cuba esculpida que vai até o piso. E aqui, novamente, uma imagem aqui dos fundos, onde a gente tem a principal intervenção do projeto. E espero que vocês tenham gostado muito, tá bom? Se você gostou dessa reforma de casa, não deixe de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!